Podemos começar, professora? O Guilherme, tu vai colocar a apresentação? Acho que ele está colocando a apresentação. Bom, primeiramente, eu vou dar uma boa noite a todos, né? E tá conseguindo escutar aí, por favor? Mais um projeto. Estamos escutando, Guilherme. Tá. E como a professora disse, nosso grupo é formado por eu, o Gessner, a Emily, o Eduardo e o Guilherme. A gente está entrando na apresentação aqui. Tá ok, Guilherme. O tema do nosso projeto seria a previdência do trabalhador rural e as novas regras da emenda constitucional de 103 de 2019. Os nossos professores orientadores é a professora Isabelle Antonello, né? A nossa mentora é a professora Luciane Bittencourt. Então, eu quero convidar o colega Eduardo Machado para falar um pouco sobre o objetivo geral do nosso projeto. Não sei. Primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Eduardo e vou falar dos objetivos gerais. Eu não sei se... agora passou. Bom, então, o objetivo geral do nosso projeto foi elaborar um produto final que preste esclarecimento aos trabalhadores da área rural sobre os requisitos para a obtenção da sua aposentadoria, né? Informando-lhes os respectivos meios de prova para que consigam provar a sua atuação no meio rural, diante das novas regras verificadas com a reforma da Previdência de 2019. Então, seria mostrar para os leigos, né, um pouco do que eles precisam para obter essa aposentadoria rural. Passo a palavra para o colega Gessner novamente. Seria o Guilherme agora, né, Guilherme? Eu acho que o Guilherme está com problema no microfone, eu acho, não sei. Está conseguindo falar por causa da internet. Bom, então aqui, falando uma parte dos nossos objetivos específicos, seria identificar, né, quem é considerado o trabalhador rural, o empregador rural, o produtor rural, para fins de enquadramento como segurados na Previdência Rural. E também analisar a ocorrida na Previdência Social, né, a reforma, bem como as modificações trazidas pelos prestadores, né, de serviço na área rural. E também compreender os aspectos que envolvem o procedimento de comprovação da atividade dos produtores rurais para verificar a eficácia e a adequação dessas normas impostas, né, pela legislação brasileira. Então, começando, vou pedir que o Guilherme passe mais um quadro ali. A gente, para começar o nosso projeto, a gente primeiro teria que falar um pouquinho sobre quem são considerados trabalhadores rurais, né? Dá mais uma passadinha para nós aí, Guilherme. Aí, de base nesse conceito, eu posso dizer e considero muito importante salientar que, apesar de trabalhar no campo, alguns profissionais do tipo assim, o pessoal da administração numa propriedade rural, o próprio empresário rural, né, tal como um engenheiro agrônomo, esses, por exemplo, eles não são considerados trabalhadores rurais e, por isso, não podem se beneficiar das regras diferentes, né, para a Previdência. Então, como estão vendo aí, o trabalhador rural ele é definido pelo Estatuto do Trabalhador Rural, em seu artigo 2º,
como toda pessoa física que presta serviços ao empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico, né, mediante salário pago em dinheiro ou in natura, ou parte em dinheiro e parte in natura. Ou seja, é qualquer indivíduo, né, que trabalha no meio rural e que seja de maneira registrada na carteira ou de forma de produção em regime familiar também, né, plantando ou criando para a sua própria subsistência, pode entrar na categoria de trabalhador rural. E também vale considerar que por essas situações assim que do dia a dia do homem do campo, né, com a exposição diária a condições climáticas intensas, e muitos trabalham assim perto de agrotóxicos, com agrotóxicos nas lavouras. Esses profissionais eles conseguem se aposentar em menos tempo, né, do que os outros segurados da Previdência que atuam na área urbana, por ter muita exposição com produtos e com tempos de sol e chuva, eles têm mais desgaste. Então, a Previdência deu essa vantagem, né, para o trabalhador rural. E o INSS divide esses segurados em 4 categorias, né, oficiais, que para fins previdenciários, considerando as circunstâncias de cada trabalho. E essas categorias podemos dizer que são os segurados empregados, os contribuintes individuais, também tem os trabalhadores rurais avulsos e os segurados especiais. Os segurados rurais empregados, eles são trabalhadores que prestam serviço com vínculo empregatício, ou seja, eles têm registro, né, na carteira de trabalho e realizam suas atividades assim de forma subordinada a um empregador. Também podemos dizer que nessa categoria os empregadores é que devem fazer o pagamento previdenciário para o INSS. Os contribuintes individuais são trabalhadores rurais que prestam serviço a outras pessoas ou empresas, né, na área rural, mas sem vínculo empregatício e nem filiação a cooperativas e sindicatos. É comum que sejam, assim, por exemplo, os chamados boia-frias, os diaristas rurais, e nesta situação, o próprio trabalhador que deve fazer o pagamento ao INSS, por meio de guias de recolhimento, né? Assim como acontece com os profissionais autônomos no meio urbano. Já os trabalhadores rurais avulso, eles são muito similares aos contribuintes individuais, pois são trabalhadores que prestam serviço rural a uma ou mais empresas sem vínculo empregatício. A diferença básica é que nessa categoria, os segurados eles geralmente são filiados a alguma cooperativa, um sindicato, um órgão gestor de mão de obra, né? E essa instituição é que vai ficar responsável pela administração dos ganhos e pagamentos das contribuições previdenciárias desses profissionais, né? Por fim, a categoria rural, ela mais assim, a que mais tem no meio rural, a mais específica, vamos dizer assim, no meio previdenciário, né, seria o chamado segurado especial. Que aqui nesse ponto entram aqueles trabalhadores que exercem as suas atividades rurais, né, de maneira individual, em regime de economia familiar, só que para a própria subsistência e sem vínculo de emprego. Um exemplo bem comum são as pequenas famílias rurais, né, que se alimentam com os próprios produtos e que produzem, né, e vendem uma quantidade de maneira assim independente, utilizando esse dinheiro para o seu sustento e também para a manutenção das suas produções, comprar semente, comprar grão para plantar e tal, né? Na área, por exemplo, da produção de gado, investir em inseminações e tal. E para a lei, pode-se enquadrar como segurados especiais também, além dos pequenos produtores rurais, né? Os pescadores artesanais, os indígenas, agora incluídos com a reforma da Previdência, também tem os garimpeiros, né? E as famílias de segurado, que são os cônjuges, companheiros e os filhos, né?
por conta de uma condição mais simples de vida, grande parte desses trabalhadores rurais eles não conseguem manter assim um controle regular da documentação, né? E nem fazer as contribuições previdenciárias, né? Porque a vida deles não tem uma renda fixa, então eles não têm assim, ó, eles vivem mais de safra e tal, né? Então, para não deixar essas pessoas desamparadas, sem direitos, né? O INSS ele permite que esses segurados, em específico, não realize contribuições diretas à Previdência, fazendo pagamento somente por meio de um desconto, né, percentual na sua produção rural comercializada. Dessa maneira, os integrantes dessa categoria conseguem se aposentar apenas comprovando a realização dessa atividade rural, que tem que ser, quando por idade, no mínimo de 15 anos, né? Então, eu vou passar para a colega Emily, que ela vai falar um pouco da reunião das provas que esses segurados especiais têm que apresentar para poder encaminhar a sua aposentadoria. Pode falar, Emily. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouquinho, então, de quais provas, né, podem ser usadas para que tenha uma eficiência, né, na aprovação. Então, o requerente, ele tendo já ali concluído, então, se enquadrado na questão da idade, né, que a gente tem ali, então, dos 180 meses de contribuição, tanto para híbrida como para rural, e aí, no caso, na rural, 60 anos para o homem, os 55 para a mulher, e na híbrida, os 60 para mulheres e 65 para homens, tendo concluído essa parte da idade e o tempo de contribuição, a gente, então, ainda precisa de algumas provas para que tenha, né, mais, então, eficiência, né, quanto mais provas, melhor. E a falta dessas provas ali, eu achei importante também frisar, ó, eu coloquei ali assim, ó, que a falta dessas comprovações, né, pode fazer com que o requerente não consiga o benefício. Então, a gente tem um pouco da ideia, assim, da importância, né, dessas provas, e que sempre é bom também, eu citei ali, né, solicitar a ajuda de um profissional da área, né, para que a pessoa não corra os riscos de perder esse benefício. Porque eu mesmo já vi vários casos das pessoas por falta, né, dessa documentação e tal, e ir lá, né, e preencher também mal, acabar perdendo o benefício. Então, aqui a gente trouxe algumas das provas que podem ajudar, mas tem inúmeras. E assim, ó, eu percebi que mais ou menos, no mínimo duas, a maioria dos produtores, né, das pessoas que moram para fora, tem. Então, é algo bem simples, assim. A gente citou aqui, então, o registro de imóvel rural, né, o comprovante de cadastro do INCRA, o bloco de nota do produtor rural também, né, a maioria tem, então, né, tá aqui uma das provas, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, né, tem muitas pessoas até que trabalham diretamente ali, que é feito o encaminhamento, né, pelo sindicato, cópia da declaração, né, do ITR também, certidão de casamento com identificação da profissão, né, no caso do meio rural, principalmente ali a mulher, eu acho que usa muito a certidão de casamento, porque às vezes não tem como comprovar, né, porque não tem, às vezes, um comprovante de cadastro do INCRA, ou, né, um registro de imóvel rural. Então, através da certidão de casamento ali, possibilita, né, que essa pessoa também consiga uma aprovação para o benefício. A gente tem ali também a certidão de nascimento dos irmãos que nasceram em meio rural. Enfim, tem muito outras, né, que a gente pode citar, que a gente trouxe, achou importante trazer e também, né, falar, usamos também no produto final, a gente vai falar ao fim aqui da apresentação, também achamos importante colocar, né, na nossa cartilha, porque assim, às vezes, quanto mais provas tu tiver, melhor, né? Melhor levar que sobre, como a gente diz, do que falte. E são coisas bem simples, então a gente buscou, né, trazer para orientar também e para, né, algo bem simples, não precisa ter muita, não precisa eu ser, né, uma advogada ainda para conseguir passar essas informações.
Então, a gente achou importante também frisar bastante. E aí, agora também, eu já vou passar a palavra para o colega Guilherme, que vai falar um pouquinho, então, do que mudou, né, com a reforma. Boa noite, estão conseguindo me escutar? Boa noite, estão conseguindo me escutar agora? Tive um probleminha com a conexão ali. Tinha um problema de conexão aqui, estou com o notebook ligado, eu vou... Tá meio lenta a internet, vou tentar ajustar aqui só, deixa eu diminuir o áudio para não sair o eco aqui. Tá. Dando seguimento ao que os colegas falaram ali, referente à Previdência, né? Então, tá saindo áudio. Ela é um dos pilares fundamentais, né, da Seguridade Social, que ações e prestações positivas do Estado, com o intuito de garantir direitos sociais aos cidadãos brasileiros, né? Nesse sistema previdenciário, então, esse total de recurso Boa noite, estamos indo, tá? Baseia-se basicamente no onde os trabalhadores da ativa pagam, então, por isso que eu vou ampliar, esse sistema gerou. No segmento que os colegas falaram ali, referente à Previdência, então, a Previdência Social, ela é um dos pilares fundamentais, né, da Seguridade Social, que compreende ações e prestações positivas do Estado, com o intuito de garantir direitos sociais aos cidadãos brasileiros, né. Nesse sistema previdenciário, então, esse total recurso que é destinado ao pagamento de benefícios baseia-se basicamente nos trabalhadores da ativa para, então, benefícios aposentados, né. No entanto, esse sistema tem diversas distorções históricas, né, nesse de proteção, que é popularmente chamado com déficit da Previdência, que esse déficit da Previdência foi uma das principais justificativas do governo para elaborar com a reforma da Previdência, né, que foi instituída pela Emenda Constitucional 103 de 2019, onde entrou no ordenamento jurídico com a PEC 6 de 2019. Então, com o objetivo de alterar o sistema da Previdência, né. Então, durante a votação PEC surgiu diversas situações, processo de mudança, né, nos regimes previdenciários, na qual nesse ano, uma das importantes do geral foi a implementação de uma aposentadoria com registro única, com registro motivos, onde deveria ser 5 anos para eles 2 anos de idade, para 11 meses, respectivamente. E sem fixação de número de contribuição que sai lei, substituindo então a aposentabilidade por ter contribuição. Então, essas mudanças elas não resultaram da alteração na aposentadoria rural. Falando das mudanças, elas não tiveram por objeto então, de mudança na aposentadoria rural, que foi um dos poucos benefícios que não foi alterado, né, com a reforma da Previdência. Já que o nosso sistema jurídico previdenciário ele reserva um regime diferenciado aos trabalhadores do meio rural, que por hora são segurados especiais, né? Então, assim, conformidade, ele mantém a conformidade com o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 8.213 de 91, né? Que dispõe que tem direito à aposentadoria rural por idade o trabalhador rural que completar 60 anos ser homem e 65 anos ser mulher, no valor de um salário mínimo vigente à época do requerimento. Então, além desse requisito de idade, também tem outros requisitos para a concessão desse benefício, sendo imprescindível, então, a comprovação de 180 meses no período, né, de exercício da atividade rural, pelo crescimento contínuo, pelo período mínimo, né, de 180 meses. Então, a aposentadoria rural são essas contribuições mensais, então, esse tempo mínimo pode ser de 15 anos, podendo ser descontínuos, mas devem ser imediatamente anteriores ao pedido da aposentadoria. Além disso, existe a possibilidade do trabalhador rural somar o tempo de contribuição para o cumprimento da carência, né, que é o que nós chamamos de aposentadoria híbrida. Vou alterar aqui.
Então, na aposentadoria híbrida, então, ele continua, né, deverá observar a idade mínima aqui do trabalhador urbano, que era 65 anos de idade para homens e 60 anos para mulheres. Então, apesar dessa emenda constitucional, vocês não terem impactado diretamente na aposentadoria rural, tivemos uma mudança significativa que ocorreu foi no valor da aposentadoria por idade, que antes era proporcional ao tempo de contribuição, e agora passou a ser a média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, né, se posterior àquela. No caso da aposentadoria híbrida, também aplica-se a regra do cálculo do salário-benefício, né, que é a que segue a regulamentação dada no artigo 56, parágrafo 2º, né, onde o valor do benefício do trabalhador rural empregado, bem como o segurado especial, contribua facultativamente e dos contribuintes individuais que eventuam contribuições, será calculado pela média integral dos salários de contribuição, mas será multiplicado pelo coeficiente do cálculo de aposentadoria por idade previsto no artigo 50. Fazendo uma conclusão, então, né, analisando a conjuntura desse sistema previdenciário e as peculiaridades da categoria dos trabalhadores rurais, que inclui as condições históricas da exclusão desses, né, assim como as peculiaridades das atividades do homem do campo. Então, percebe-se que não há privilégios concedidos a essa categoria, como foi muito alegado durante a tramitação da proposta da Previdência, o qual deixou de fora diversos aspectos que são prejudiciais à classe dos trabalhadores especiais. Então, mas ele trata, sim, de um sistema de compensação, né, que prevê condições especiais de obtenção de benefícios de prestação continuada com periodicidade mensal. Então, passo agora a palavra para os colegas ali que vão estar falando sobre o nosso produto final. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o nosso produto final. A gente, então, vai ofertar uma cartilha que foi, então, feita para o Sindicato Rural aqui de Vila Nova do Sul. E nesse documento, nessa cartilha, a gente buscou, então, fazer um resumão, né, mais ou menos que nem tá os nossos slides aqui, foi conteúdo, né, abaixo ali, pode baixar o slide que tem na cartilha. A gente colocou, então, né, assim, um resumão bem básico, mas que, assim, bem atrativo, para que, bem simples, de forma bem simples, bem explicativa, para que as pessoas que sentarem ali, que passarem ali, que eles forem entregar, tenham, né, essa curiosidade de ler, e que seja uma leitura fácil, né? Então, assim, ficou bem simples, mas a gente buscou, né, trazer um conteúdo bem importante. Ali, então, a gente colocou, né, quem eram esses trabalhadores rurais, colocamos algumas das provas, né, que podem ser usadas, e colocamos, né, um resumão, assim, do que mudou, né, e o que continuou, mais ou menos, para que essas pessoas, né, olhem aquele título ali e chamem atenção, para que também não seja só um material para ficar guardado ali, né? Aí a gente tem a cartilha digital, mas ela já está impressa para ser entregue também ali no sindicato para que seja distribuída. Então, é basicamente esse, né, o nosso trabalho de hoje e também o nosso produto final. Ai, que legal, tá ali a cartilha, né? O Eduardo mostrou. Mostra de novo, Eduardo. Ficou bem boa, né? Que aí não fica uma coisa muito grande. Aí, aqui tá a frente dela, vai dobradinho assim. Joia. Bem simples e prático. Nós vamos, nesse primeiro momento, entregar no Sindicato de Vila Nova, porque foi ele quem criou a demanda para nós, mas depois, mediante a aprovação, né, do trabalho, a gente vai entrar em contato com os outros sindicatos da região, São Gabriel, Rosário, né, alguma outra que tem interesse, e nós podemos aí também disponibilizar ou disponibilizar a arte, né, que aí quem quiser adquirir pode imprimir e deixar no seu sindicato. Parabéns, então, pessoal. Parabéns pela apresentação. Vamos ouvir a nossa banca, né? Vamos começar pela professora Chayana, pode ser? Pode ser.
Tá, joia. Então, fica à vontade, Chayane. Eu gostaria primeiro de parabenizar os alunos pelo trabalho deles, ficou muito bom. Gostei muito da cartilha, não consegui visualizar bem de perto o conteúdo, mas pelo que eles explicaram, achei bem legal a ideia, tá? No meu ponto de vista, na minha avaliação, o grupo merece sim ser aprovado, tá, prof? Foi um trabalho bem legal, bem bacana. E eu acho que todos que estão assistindo conseguiram receber a mensagem, né? A informação que eles quiseram passar foi bem claro, tá? E parabenizá-los. Joelza, fica à vontade. Bom, da minha parte também, eu quero parabenizar o grupo, foram muito bem, até conseguiram lidar, a gente percebeu que está muito organizado, o material, vocês se prepararam muito bem, até a questão ali que a gente sabe com essa, como disse a professora Isabelle, da resiliência, da gente ter algum imprevisto e contornar, eu vi ali que vocês conseguiram seguir o trabalho e foi muito boa a explanação. Vocês atingiram o objetivo, eu vi que o trabalho foi uma linguagem muito boa para atingir o público-alvo, né, que vocês querem, e que é o interessante, não adianta a gente fazer o que eu digo, a gente que atua no previdenciário, e digo para vocês que se querem, que se interessam em seguir nessa área, não adianta a gente querer falar no juridiquês, a gente tem que saber sempre qual é o nosso público naquele momento. Uma coisa é tu estar numa audiência, conversar entre advogados, juízes, e outra coisa é tu e o teu cliente, né? Então, e vocês souberam, identificaram muito bem e fizeram um trabalho muito bem feito. Então, de parabéns. E a cartilha foi, assim, o produto final muito interessante. Meus parabéns, merecem ser aprovados. Isso, o produto final foi excelente. Legal, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Ficam com a palavra os alunos para fazer o encerramento e agradecer, não sei. Muito Olha, eu queria falar rapidinho, depois ele me fala, sabe que eu sou mais enganado. A cartilha vai ser disponibilizada, a gente consegue ver, vocês vão mandar por e-mail, alguma coisa assim? Sim, a gente pode mandar por e-mail e a gente tem ela impressa, até a gente vai entregar ao sindicato de Vila Nova, né, como a Emily disse, mas a gente pretende disponibilizar algumas cópias aqui para, inclusive a gente pode disponibilizar para vocês, para a professora, né, e respondendo a tua pergunta e concluindo o que eu queria dizer, assim, que num ano de dificuldades, como foi esse para muitos, eu considero que esses elogios que vocês nos deram, assim, que valeu a pena, né? Então, chego a me emocionar, porque nada foi fácil, mas estamos aí e, como a Joelma disse e a Chayane, o que a gente pretendia com esse projeto de pesquisa realmente era uma informação direto àquele público que, como a gente falou, né, principalmente aquelas pessoas que se enquadram no modelo de segurado especial, que geralmente são pessoas que não têm muita informação, até porque têm dificuldades em reunir provas e documentos, né, por serem pessoas mais simples. Esse é o nosso principal alvo. Eu acho que com essa cartilha a gente vai facilitar um pouco a vida deles, né? E de quem trabalha diariamente com isso, porque é uma informação primária, básica, né? Para a pessoa mais ou menos se enquadrar em qual a situação ela está, né? Aí pode falar aí, porque eu já falei demais. Não, eu queria agradecer vocês também, a Prof, por ter nos ajudado, a Prof. Lu também, que acho que ela saiu, mas também colaborou muito com a gente.